São Paulo, organização criminosa, criada em 90 por Fidel Castro, Lula e Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina, ainda continua vivo e tem que ser combatido. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. A história nos mostra que já nos anos 60, agentes cubanos foram enviados a diversos países para colaborar com a implementação de ditaduras. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. Na Venezuela, ex-agentes do regime cubano, levados por Hugo Chávez, também chegaram e hoje são aproximadamente 60 mil que controlam e interferem em todas as áreas da sociedade local, principalmente na inteligência e na defesa. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, e sua companheira Rosário, querido companheiro Alarcón, representando aqui o extraordinário povo cubano, querido companheiro Maduro, chanceler da Venezuela, queridos companheiros latino-americanos e convidados para essa 17ª reunião do Fórum de São Paulo. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. Em 1985, eu fiz uma entrevista para um jornal brasileiro e eu dizia que não era possível um metalúrgico chegar à presidência pelo voto e disputando democraticamente uma eleição. 4 anos depois, terminei as eleições com 47% dos votos. O PT saiu muito fortalecido daquela eleição. Os partidos de esquerda que estão aqui, brasileiros, não sei se estão todos, mas o PCdoB, o PSB, não sei se está o PDT, que estiveram juntos comigo, todos nós saímos fortalecidos. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. E fizemos, em junho de 1990, a nossa primeira reunião. Havia, meu querido Maduro, um processo de desconfiança muito grande entre toda a esquerda latino-americana. Nós não tínhamos ainda aprendido uma lição básica que poderia permitir que a esquerda chegasse ao poder. Nós temos um grande educador brasileiro que já morreu, Paulo Freire, e ele dizia: juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Por iniciativa de Luiz Inácio Lula da Silva, após sua derrota nas eleições de 1989 e com o apoio de Fidel Castro, ditador cubano, foi criado o Foro de São Paulo, que normalmente é apresentado pela mídia em geral apenas como um grande espaço de debates para a construção do chamado socialismo do século XXI. Porém, basta acompanharmos suas palestras públicas que já podemos perceber que o objetivo não é esse. Essa é uma organização que oferece um risco real à democracia de toda a América Latina.
E seus verdadeiros debates e acordos não acontecem em público, em salões, em eventos. Eles acontecem nos bastidores. O Foro de São Paulo é apenas uma justificativa para legitimar encontros de ditadores, partidos comunistas da América Latina e Caribe, organizações criminosas, narcotraficantes, guerrilheiros e terroristas. Nesse vídeo você vai descobrir a verdadeira história do Foro de São Paulo, aquela que não é contada pela grande mídia e muito menos ensinada nas universidades. No início, as reuniões do Foro de São Paulo contavam com cerca de 60 partidos de esquerda. Entre eles estavam os três grandes da época. O Partido Comunista de Cuba, liderado pelo ditador Fidel Castro. A Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, da Nicarágua, liderada pelo ditador Daniel Ortega. E o Partido dos Trabalhadores, PT, liderado no Brasil por Luiz Inácio Lula da Silva. Mas também contava com grandes nomes da esquerda em outros países da América Latina, que chegariam ao poder nos anos seguintes com o apoio dos membros do Fórum. Hugo Chávez, que ainda jovem, foi infiltrado no exército venezuelano por seu irmão Adán Chávez, líder do grupo Terceiro Caminho, antigo grupo terrorista Forças Armadas de Libertação Nacional, havia acabado de ser libertado da prisão após uma tentativa de golpe na Venezuela e, através do Foro de São Paulo, conseguiu o apoio que precisava para retornar ao cenário político, desta vez concorrendo democraticamente à presidência. Evo Morales, líder sindical dos cocaleiros, agricultores que cultivavam a planta de coca, membro do partido Movimento para o Socialismo, instrumento político pela soberania dos povos da Bolívia, e membro fundador do Grupo de Puebla, organização considerada sucessora do Foro de São Paulo, criada em Puebla, México, em 12 de julho de 2019. Também fizeram parte os ex-presidentes Cristina Kirchner e Néstor Kirchner, da Argentina, Rafael Correa, do Equador, e Fernando Lugo, do Paraguai. Outro membro importante na criação do primeiro Foro de São Paulo foi Raul Reyes, porta-voz internacional das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo narcoterrorista colombiano. Antes de se juntar às Farc, ele foi sindicalista e político local. Raul Reyes foi morto no nordeste do Equador, em um ataque aéreo e terrestre a seu acampamento realizado pelo exército da Colômbia. Em março de 2008, tropas do exército colombiano atravessaram a fronteira do Equador e surpreenderam do outro lado um grupo das Farc. Entre eles, um dos 7 altos dirigentes da organização clandestina, o líder guerrilheiro Luiz Edgar Devia Silva, nome de guerra Raul Reyes. Ele se encarregava das relações internacionais das Farc, contatos com governos e simpatizantes estrangeiros. Reyes, ou Devia, morreu no confronto com as tropas. Deixou para trás farto material, de cópias em papel a discos de memória de computador e arquivos em 3 laptops, incluindo e-mails trocados com seus chefes e pessoas em vários países. O governo colombiano entregou o material apreendido com Reyes à Interpol para garantir a autenticidade e depois encaminhou para um dos mais conceituados centros de pesquisa no mundo, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres, que após 2 anos de análise, produziu um dossiê que confirmou que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, financiava as Farc em troca de treinamento militar para seus militantes chavistas. O documento também afirma que $400 mil foram doados pelas Farc para a campanha eleitoral do então presidente do Equador, Rafael Correa, membro do Foro de São Paulo. No material encontrado com Reyes, também mostrava o relacionamento das Farc com o Partido dos Trabalhadores no Brasil e esforços do governo Lula para não prejudicar Chávez. Os analistas responsáveis pelo relatório demonstraram também a importância do Brasil para as Farc
como um território para a movimentação de gente e dinheiro da organização. Nesse vídeo, Hugo Chávez confessa ter conhecido o presidente Lula e Raul Reyes, cuja morte ele lamenta furiosamente. Las noticias, noticieros del mundo y de aquí de Venezuela pues también mataron al número 2 de la FARC, Raúl Reyes. Ayer recorrió el mundo, todo el día estuvo esta noticia. Diario Vea, asesinado con misil, Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Golpe contundente a la FARC, dice el Nacional. El Universal dice, Raúl Reyes delató posición al usar su teléfono satelital, con una infografía. Y en todas la foto de este comandante revolucionario que fue Raúl Reyes. El diario Panorama, abatido Raúl Reyes, segundo jefe de la FARC. Anoche CNN se estaba dando un banquete. Y además, lanzando sobre el asesinado líder infamias, festejando la muerte. Nosotros rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. Recuerdo cuando salí de prisión, 1994, y andaban por estas calles de Caracas, esta Plaza Caracas, y estos barrios, y aquellos pueblos. Yo recibí la invitación para asistir en 1995 al Foro de San Pablo, que se instaló aquel año en San Salvador. La invitación me la hizo un buen amigo, comandante revolucionario, fallecido hace poco, Shafiq Handal. Y allá fui a parar, a San Salvador. Y una de las personas a las que conocí fue, en aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros. Quando o Foro de São Paulo foi criado por Lula e Fidel Castro em 4 de julho de 1990, só um dos grupos fundadores da entidade estava no poder, o Partido Comunista Cubano. 18 anos depois, já tinham eleito presidentes em 15 países, entre eles Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Equador, Venezuela e Nicarágua. E seus representantes já lideravam ou integravam diretamente também outros governos. Ao acessarmos o site oficial do Foro de São Paulo, essa é a lista de países que hoje fazem parte da organização. Argentina, Aruba, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lúcia, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. Uma das principais forças contrárias ao Foro de São Paulo, além de Jair Bolsonaro, é o professor e filósofo Olavo de Carvalho. Devido ao seu posicionamento radical em relação a vários temas e sua maneira pouco convencional de se expressar, a mídia brasileira, majoritariamente de esquerda, e os próprios representantes dos partidos que integram o Foro de São Paulo aproveitam para fazer o que a esquerda faz de melhor: tentar destruir sua reputação para tirar a credibilidade de suas denúncias. Assim como Olavo de Carvalho, nos últimos anos, muitos jornalistas, políticos e diversas outras pessoas, tanto no Brasil como no exterior, passaram a denunciar o Foro de São Paulo, mas sempre acabam sendo rotulados como teóricos da conspiração. Eu estou falando disso desde a década de 90. O Foro de São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente latino-americano. Eu acho que nem nos Estados Unidos há uma organização que reúna 200 partidos políticos e mais quadrilhas de narcotraficantes, sequestradores, etc, etc. É um negócio monstruoso. E eu estou levantando esse problema desde a década de 90, para jornalistas e para um público de militares. Na época, os militares reconheceram até algum mérito que eu estava fazendo, até me deram a medalha do pacificador por isso. Eu já naquela época explicava o seguinte, que a ascensão do PT não teria características evidentes, vamos dizer, visíveis, de um partido socialista no poder, porque a função
do PT no poder era fornecer dinheiro para o movimento comunista no restante da América Latina. Eu já dizia isso desde a década de 90, por análise que eu fiz, estava muito claro que o negócio seria esse. Quando o Lula ganhou um prêmio do Fórum de Davos por sua adesão ao capitalismo, e na mesma semana um prêmio do Foro de São Paulo pela sua fidelidade ao comunismo, estava tudo explicado nesse ponto. Ele era, quer dizer, pró-capitalista para dentro e comunista para fora, chegando por isso a fazer aquilo que as Farc reconheceram e homenagearam por isso, salvar o movimento comunista na América Latina. Foi isso que ele fez com o dinheiro do Brasil. Há 26 anos, o Fórum de São Paulo tem sido uma referência fundamental da América Latina na defesa da democracia e da transformação social. Desde que nos reunimos pela primeira vez em São Paulo, em 1990, conquistamos grandes avanços em nossos países. Vencemos eleições difíceis, aprovamos leis muito mais democráticas, apostamos na participação política das classes populares e promovemos transformações sociais de grande envergadura, livrando da pobreza e da exclusão milhões e milhões de pessoas. Em pouco mais de uma década, a América Latina mudou para melhor sob a liderança de partidos que integram o Fórum de São Paulo. Além disso, o Fórum de São Paulo contribuiu decisivamente para o diálogo e a cooperação entre nossos povos e países. Contra fatos não há argumentos. Por mais que grande parte da mídia e também dos representantes dos partidos de esquerda continuem insistindo em negar, o Foro de São Paulo é uma reunião de ditadores e organizações criminosas com o objetivo único de conquistar o poder na América Latina. Em todos os países em que eles conseguiram cumprir esse objetivo, o resultado foi muito parecido. Crise, miséria, caos, perseguição política e a perda dos direitos de liberdade de expressão. Sempre mantendo um falso discurso democrático, aonde eles assumem um poder e implantam suas ditaduras socialistas. E o Brasil, durante os governos do PT, foi um dos maiores financiadores desse projeto. E não é novidade para ninguém que usou dinheiro público para isso. Praticamente todos os partidos e políticos, tanto de esquerda quanto de centro-esquerda do país, estão direta ou indiretamente ligados ao grupo que comanda o Foro de São Paulo. Esse documentário é apenas um pequeno resumo de tudo o que significa essa organização e do perigo que ela representa para a liberdade de nossa nação. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e eu peço que, para que a gente possa continuar produzindo mais documentários como esse, você colabore apenas compartilhando esse vídeo com todos os seus contatos e se inscrevendo em nosso canal. Isso garante que nós possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade e totalmente gratuito para você aqui no YouTube. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.